Segundo dia do ano 2025. E aí, quais são as suas expectativas para esse ano? Você criou um plano? Você tem objetivos? Algo? O que mais acontece? Aliás, antes de eu falar isso, eu quero citar uma frase. Em um filme, eu acho que é um livro, né? Alice, da Alice, Alice No país no das País das maravilhas. Maravilhas. Se você não sabe qual caminho você quer, qual caminho você quer seguir, qualquer caminho serve. É Se isso mesmo. você não sabe para onde ir, Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se, se você não entender o que você quer da vida, se você não buscar o que eu quero. Eu estava conversando sobre isso esses dias e ontem minha esposa falou isso na live. Quando você. Olá, Maria. Maria Helena. Tudo bem? Seja bem-vinda. Descobrir o que você quer, qual é o seu propósito, o que você deseja da vida e criar um plano em cima disso vai te nortear. E o mais interessante é que às vezes o seu plano, você cria um plano todo perfeito, mas no processo esse plano seu sempre vai mudar. E aquilo que para você era algo extraordinário vai se tornar algo comum em menos tempo se você seguir o plano. Em menos tempo vai se tornar algo comum e você vai começar a querer coisas maiores. Coisas que para nossos olhos agora são maiores, mas que vai se tornar algo comum. Você precisa de um plano e imediatamente colocar esse plano em prática. em plática. Em prática. É tão interessante isso que quando você cria um plano, é aquilo que você tem de crença. É conforme aquilo que você acredita que você quer. As bases de dados que tem no cérebro, né, de informação. Conforme as bases de dados. Alguém falou pra você que isso tem que querer uma faculdade, sei lá o que mais, o estilo de roupa e tal. Foi coisas que você foi absorvendo de pessoas que você gostava, pessoas que você gosta, pessoas que você queria aprovação, pessoas que tinham autoridade na sua cabeça. Então, conforme essas bases, você vai montar um plano. Só que o que é interessante desse plano é que no processo, quando você se permite entrar em agonia, entrar em desafios, se permite a crescer, fazer coisas para o seu crescimento, estudar novas coisas, buscar te conhecer, isso é fundamental. Buscar te conhecer. Como que você funciona? Como que o seu cérebro funciona? Quando você começa a buscar entender sobre isso, as coisas começam a ficar mais claras. Você começa a entender que algumas coisas que você acreditava era apenas crenças que foram instaladas. Por exemplo, quando eu li o livro Segredos da Mente Milionária, em 2018, lá fala muito sobre dinheiro é sujo, essas crenças, essas repetições que a gente fala sem maldade, mas que isso causa uma tragédia enorme na nossa vida. E lá falava muito sobre o dinheiro é sujo. Quando eu li isso, eu não acreditei que eu tinha essa crença. Não, para mim dinheiro não é sujo. Só que com o passar dos anos, foram aparecendo Sinais. sinais que me chamavam a atenção, só que eu não dava tanta importância. Foi até que em 2023 ou 2? 23. Em 2023, eu estava nessa busca mais frenética, nessa busca mais constante. E um dia eu saí de casa para comprar alguma coisa. E nesse dia, já tinha um tempão que eu só usava Pix, cartão de crédito e tudo. Nesse dia, eu saí com dinheiro. Quando eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu coloquei as coisas lá e fui direto lavar a mão. Fui direto lavar as mãos. Ou seja, eu pego no celular o dia inteiro. Trabalho no celular, pego no celular, não lavo a mão. Aí eu fui pesquisar, o celular tem 3 vezes mais bactéria do que o dinheiro. E o mais interessante, tem bactérias diferentes. Tem mais quantidade de bactérias diferentes, raças diferentes. Raças. Ou seja, as frutas têm uma quantidade enorme de bactérias. Aí eu saí pra rua, comprei um monte de coisa e lavei a mão por causa do dinheiro. Naquele momento eu percebi, eu tenho essa crença. E como você faz para desconstruir? Primeiro passo é você buscar onde foi a causa. Ou seja, eu ouvi muito isso, dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Então meu pai e minha mãe repetiam isso muito, nas escolas, nas igrejas e tal. E outro ponto, meu pai contou pra mim uma história, quando eu trabalhava na lanchonete, eu tava com meus, sei lá, 15 anos, ele contou uma história que
um cobrador de ônibus, muito amigo dele, lá na chave direto na lanchonete. Ele tinha falecido. O que aconteceu? Eles falavam muito que ele contava dinheiro passando o dedo na língua. Ele contava dinheiro passando o dedo na língua. Aí, olha, você vê que perigo. Ele contava dinheiro passando o dedo na língua. Ou seja, eles repetiram para mim várias vezes que dinheiro é sujo, faziam eu lavar a mão. Só que depois, o pior de tudo foi a história que eles contaram. Ou seja, conclusão. Download concluído. Dinheiro é sujo. Meu pai, uma pessoa que eu confio, me contou uma história de algo que aconteceu real. De alguém que Morreu, né? morreu passando o dedo na língua, contando dinheiro. Ele era cobrador. Ingeriu uma bactéria e morreu por causa disso. Só que o mais interessante é que as pessoas estão o tempo todo entrando em contato com bactérias o tempo todo. Um caso específico, uma vez, meu pai nunca me contou outra história igual essa. Uma vez, com essa história, ele conseguiu concluir na minha cabeça que para mim criar essa crença que dinheiro é sujo. Ou seja, vai na causa. É lá que você vai conseguir desconstruir essa crença, que ela vai te impedir. E eu só pude descobrir isso me conhecendo, entendendo mais sobre desenvolvimento pessoal. É uma coisa que as pessoas... agora tá essa moda de coach. E foi criada uma crença em cima disso. Coach é coach pra lá, coach pra cá. As pessoas estão começando a desgostar de coach. Tomar ranço, né? Tomar ranço de coach. Só que coach é uma estratégia de fazer perguntas para você descobrir como avançar na vida. Aí a pessoa elimina todo o contexto geral em volta dela, de coisas que estão destruindo verdadeiramente, e fica com raiva de uma pessoa por causa de alguém que fala uma única coisa. A pessoa fala uma única coisa, aquilo lá se torna real na cabeça de todo mundo. Porque foi uma história, foi algo que aconteceu. Quantas coisas na nossa vida está relacionado a uma crença por algo que a gente viveu. Porque o nosso cérebro, ele precisa do início, do meio e do fim. Se não existe o fim conforme a verdade, conforme a real o que é verdadeiramente real sobre aquilo, você vai concluir conforme uma pessoa que tem autoridade na sua cabeça te mostrar. Você vai concluir da sua forma, você vai concluir conforme a sua emoção naquele momento. Então, existe uma série de problemas nisso. E o que você precisa fazer? Se descobrir. Se descobrindo, você vai conseguir criar um plano para que você possa crescer nesse 2025. Qual é o seu plano em todas as áreas? No seu pessoal? O que você quer para o seu pessoal? Começar a fazer exercício físico? Qual plano que você vai desenvolver? Qual plano você vai bolar para começar a fazer exercício físico? Você se conhece? O que você precisa de usar através daquilo que você se conhece para que você possa ter persistência e constância nisso? Por exemplo, um dos meus maiores desejos era passar fio dental todo dia. E era uma das minhas maiores dificuldades. Porque eu levava muito tempo. E como foi que eu consegui usar isso a meu favor? Eu descobri que um dos meus maiores defeitos era o perfeccionismo. Ou seja, tinha que ser bem feito. Aquela famosa frase, se não for para ser bem feito, prefiro nem fazer. Isso é horroroso. Isso é destrutivo. O que você precisa é fazer. O hábito é muito mais importante do que o resultado. Porque quando você foca no resultado, você está esperando algo perfeito. E o perfeito não existe. Aliás, o perfeito é Deus. Se a única coisa perfeita é Deus, então as outras coisas é só aperfeiçoar. As coisas o objetivo das coisas é aprimorar, aperfeiçoar, crescer, prosperar. O que você quer prosperar? Em qual área que você precisa prosperar nesse momento? Lembrando que prosperar não é apenas dinheiro. Você conseguir fazer rendas e rendas. Isso não é só isso que é prosperar. Você prospera quando você adquire o corpo que você quer, um corpo saudável. Você prospera quando você começa a criar novos relacionamentos, conhecer pessoas novas, a expandir sua mente. Você prospera quando você descobre coisas novas, quando você lê um livro. Você prospera quando você consegue entender como que funciona as pessoas que estão ao seu redor, como lidar com cada pessoa que está ao seu redor. Ou seja,
Prosperar é crescer, evoluir em cada fase. Em cada fase da sua vida. Em cada área da sua vida. O que você precisa fazer é se descobrir. É entender como que funciona o ser humano. Como que funciona o cérebro. Quais são as suas qualidades, as suas habilidades, as suas dificuldades, as suas dores, os seus desejos. Quais são os seus defeitos? Como você pode usar os seus defeitos a seu favor? Concluindo a história que eu estava contando aqui sobre o fio dental, o que eu descobri? O meu perfeccionismo me atrapalhava a conseguir passar fio dental todo dia. E qual foi a brilhante ideia que eu tive? Começar a passar fio dental só de um lado do dente. Eu passava fio dental só na parte de baixo, de um lado só. Foi assim, amanhã eu passo na parte de cima só de um lado. Depois eu volto do outro lado. No outro dia eu passo de baixo. Ou seja, eu estava fazendo mal feito conforme o meu cérebro acreditava. Só que o mal feito era quando eu não estava fazendo. Quando eu faço, já está sendo feito. Ou seja, aquilo lá gerou um gatilho no meu cérebro que ele ficava me cobrando. Todo dia eu lembrava. Quando eu fazia muito perfeito, meu cérebro, não, esse negócio não trabalha demais. Mexe com isso não. Quando eu fiz de forma não tão bem feita quanto meu cérebro achava que tinha que ser feito, como os dentistas cobravam para fazer, o que aconteceu? Aquilo fez eu desenvolver um hábito de passar fio dental. Eu comecei a passar fio dental todo dia. Todo dia. Hoje eu passo da melhor forma, em todos os dentes, de um lado e para o outro. Mas eu criei o hábito. O que você precisa focar é em criar o hábito. Sem o hábito, você não vai a lugar nenhum. O seu foco precisa de estar na construção de hábito. Uma dica. Coloca tudo que está na sua cabeça no papel. Todos os desejos. Coloca tudo. Na minha área financeira eu quero isso. Na minha área... lembrando da promessa SMART. Ou seja, tudo que você querer tem que ser específico, atingível. Você não pode... você faz R$2.000 por mês. Você já quer pular para R$200.000 por mês. Não. Começa a se questionar como que você pode dobrar esse salário. Não, eu estou fazendo 2.000. Como que eu posso fazer 4.000? Mais 2.000 a mais. Agora eu vou procurar formas de fazer esses 2.000 a mais. Relevante. Essa promessa precisa ser relevante para você. Você precisa saber o que você vai fazer com isso. O que de benefícios vai trazer. Ela precisa de ser mensurável. Você precisa de saber mensurar essa promessa. E ela precisa de ser temporal. Você precisa de ter tempo. Você precisa de saber quanto tempo você consegue levar para fazer aquilo. Agora, você colocou tudo no papel. Você começa a olhar o que daquilo ali é prioridade na sua vida. O que é prioridade? O que é necessário? Tem coisas que são necessárias fazer. Mas, às vezes, o necessário não é prioridade. Tem coisas que é prioridade. Tudo que está relacionado com o seu crescimento. Que vai fazer você crescer, vai fazer você exponencializar. Vai fazer você prosperar. Tem coisas que estão urgentes na sua vida. Você precisa de saber administrar o tempo para que você possa resolver essas coisas urgentes, focando nas que são importantes, para que você se sente realizado toda vez que você conclui uma tarefa importante, uma tarefa que é prioridade na sua vida. Isso te recarrega suas energias para você focar naquilo que é necessário. Quando você faz o que é necessário primeiro, não sobra energia para você focar naquilo que é importante. Por isso que a maioria dos livros que falam sobre a gestão do tempo, eles falam para você focar no primeiro horário do seu dia. Quando você foca no primeiro horário do seu dia, nas coisas que são importantes, prioridades, aquilo renova a sua energia, você ganha força para continuar fazendo as outras coisas que precisam ser feitas. Entendeu? Coloca tudo no papel, analisa o que está urgente, o que é importante, o que é prioridade na sua vida. Você sabe o que precisa ser feito. Não foca em levar muito tempo para começar. Não foca em gastar muito tempo com isso agora, porque você não tem um hábito. Isso vai te trazer mais fardo, vai trazer mais desgaste do que benefício. Separa 30 minutos para focar nisso. Mas não tem 30 minutos. Separa 15. Separa 10. Separa 5. Não importa o tempo que você vai levar. O importante é criar. Voltando. Deixa aqui nos comentários. Você tem um plano para esse 2025? Você tem um alvo? Você traçou um plano? Você colocou seus objetivos no papel? Coloque aqui nos comentários e faça um excelente dia. Foca no seu alvo.
é melhor você buscar entender como criar o hábito do que focar no resultado final. Tá bom? Faça excelente dia. Até a próxima.